Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Leandro Rodrigues, seja bem-vindo ao canal Memória do Transporte Coletivo de Aracaju. Pessoal, o tema da nossa história de hoje, nós vamos relembrar alguns modelos que operou pela empresa Viação Progresso desde o início das suas atividades aqui em Aracaju, que foi em 1981 até os dias atuais. Vale lembrar que esse vídeo que estarei fazendo é em forma de fazer uma retrospectiva, né? Que quem sabe, né, pouco tempo a empresa deixou de operar aqui em nossa cidade. Então, é o tema da nossa história de hoje aqui no canal Memória do Transporte Coletivo de Aracaju, que estarei contando, na verdade mostrando, né, alguns modelos após a apresentação da nossa vinheta. Bom, como eu já tinha comentado, né, pessoal, antes da apresentação da vinheta, estaremos mostrando alguns modelos da empresa da Aviação Progresso que operou aqui em nossa cidade. Todos sabem que a Progresso, por motivos de exigências, né, da nova administração da Prefeitura de Aracaju, né, uma nova cidade, por a nossa prefeita Emília Correia, ela baixou um decreto que veículos acima de menos de 12 anos não podiam operar em nossa cidade, né, um transporte coletivo. E nós sabemos que a Aviação Progresso, ela tem veículos com quase 20 anos de circulação aqui em nossa cidade. Não há situações muito boas, né, vamos dizer assim, precária na verdade. Nós sabemos que a empresa, com o passar desse tempo, sofreu perseguições, veio a pandemia. Então o empresário Edson Monteiro, ele se sentiu encurralado, segundo ele, assim não tendo condições de vir renovar sua frota, como tinha que ser obrigatoriamente um transporte público aqui da nossa cidade. Então, com o passar do tempo, a frota foi envelhecendo e ficando sucateada, né? A solução foi ser substituída por uma empresa que participou de uma licitação fraudulenta que ocorreu na administração do prefeito passado, que é a Sergipe Transporte, para poder operar no sistema de transporte público, substituindo a Aviação Progresso, até que enfim saia a nova licitação, tá bom, pessoal? Então, esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Como a gente sabe que a Aviação Progresso tem uma história muito longa aqui em nossa cidade, né? Ela originalmente surgiu na cidade de Alagoas, Rio Largo, né? E com o passar dos anos veio para nossa cidade no início da década de 80, como eu já tinha falado, né? Aproximadamente no ano de 1981,
né? Adquirido pela compra da empresa Mencio Menezes, ou o nome de fantasia como era usado, a Bonfim Urbana. Então, vamos começar a nossa primeira parte mostrando a frota que a Aviação Progresso operou desde o seu início até os dias atuais. Vale lembrar mais uma vez, pessoal, esse vídeo terá 3 partes, tá bom? Então, vamos começar com nossos primeiros modelos que a Aviação Progresso chegou a operar aqui em nossa cidade, tá? Bom, o primeiro modelo, pessoal, vou apresentar aqui 4 modelos que a Aviação Progresso começou a operar aqui, tá? Nesse primeiro vídeo. O primeiro modelo foi o Ciferais Tocantins, adquirido pela empresa Mencio, né? Que ficou vários anos com essa pintura da Bonfim, mas já pela mão dos alagoanos monteiros, ficou operando como Bonfim, mas na verdade já como registradamente Progresso. Esse modelo, pessoal, eles foram os últimos modelos que a empresa Mencio chegou a adquirir antes de ser vendida para a Aviação Progresso, tá? Alguns eram reencarroçados, chassis LP 321, outros eram LPO 1113 e também tinham os OH 1318, OH 1318 com porta central, que era conhecido como transporte em massa, né? Era para transportar a quantidade maior de pessoas. Então esse aqui foi o primeiro modelo, pessoal, tá bom? Ciferal Tocantins em diversos chassis Mercedes-Benz, LPO 1113, LP 321, OH 1318, beleza? Vamos para o nosso segundo modelo. O segundo modelo também trata-se vindo da empresa Mencio, que é os Caias Gabrielas, né? Caia Gabriela LPO 1113 e LP 321 reencarroçados. Esses modelos eles ficaram em operação, pessoal, algumas unidades até o ano de 1991, sendo substituído gradamente por uma frota que a Progresso tem adquirido na época, né? Com a chegada dos Mafesa, né? Com a chegada do Mafesa em 1992, eles foram substituídos com o passar do tempo, tá? Esses Caio Gabrielas com o chassis LPO 1113. Os chassis LP 321 também, né? Eles só chegaram a ficar em operação até o ano de 1990, 91. Depois foram somente os chassis LPO 1113, tá bom, pessoal? Bom, vamos passar para o nosso terceiro modelo. O terceiro modelo também é outro Caio Gabriela, mas dessa vez OH 1318, chassis Mercedes-Benz, adquirido pela empresa Mencio. Foi a última frota adquirido pela empresa Mencio Menezes antes de ser vendida para os irmãos monteiros, né, alagoano. Chegaram aqui, pessoal, no final dos anos 70, entre 78 e 77, por aí, 78 aproximadamente, tá? Esses veículos, quando eles chegaram aqui em nossa cidade, chegaram para fazer o sistema de transporte em massa também. Para quem não sabe, vou explicar. O transporte em massa era, como eu falei do outro modelo, o Tocantins, era a mesma coisa esse Caio Gabriela. Transportar a quantidade de pessoas maiores que pudesse, né? É tanto que esse veículo, pela parte interna dele, os bancos, eu acho que banco duplo, só se tivesse em fileiras em cada lado de fileira, tanto da esquerda e da direita, eu creio que só mal mesmo 2, né? Um de cada lado. Boa parte desses bancos era somente em um para poder pegar a quantidade de pessoa maior em pé que pudesse. Esse era o transporte em massa que naquela época eles tinham aqui, né? Que a empresa adquiriu, a empresa Mencio, para poder fazer as linhas que a empresa tinha, que era na área da Zona Sul, né? Inclusivamente com a chegada do bairro com o conjunto habitacional Augusto Franco,
Esses veículos veio a servir completamente nessas áreas que tinha maior população para poder circular, tá bom? Também esse modelo, pessoal, ficou em operação até o ano de 1992. Alguns modelos foram reencarroçados, alguns carros padrão Vitória, e nos ciferais jardineiras, né? As 4 ciferais jardineiras que a Progresso teve. Entre 4 foi 2, mais ou menos aí. Na quantidade agora não me lembro direito, não tem informações também, tá? Bom, vamos para o nosso último modelo. O último modelo, pessoal, trata-se do ciferal urbano chassis LPO 1113. Esse foi a única carroceria que não teve chassis reencarroçados, os LP 321, na época pela empresa Mensil. Esse modelo, pessoal, ele foi um dos primeiros modelos, né, a operar no sistema de transporte público de Aracaju. Chegando aqui no ano de 1974, 73 por aí, pela empresa Mensil, para operar nas áreas da Zona Sul, né? Que a Bonfim operava na Zona Sul. Ficou em circulação algumas unidades até o ano de 1991. Algumas unidades desse modelo também chegou a pegar ainda a pintura padrão da City, né? Que foi a primeira pintura, criada em 1987 junto com o sistema, né? Esses modelos eles ficaram em operação até o ano de 1991. Como nessa foto que vocês podem ver aí desse ciferal Tocantins, desse ciferal urbano, fazendo a linha Santa Maria, né? Terra Dura, que na época era chamada de Terra Dura, o bairro Santa Maria, que hoje é Santa Maria, mas na época era Terra Dura, fazendo a linha Terra Dura Centro, né? Até a parte central da cidade. Bom, espero que vocês tenham gostado, pessoal. Esses foram os 3 primeiros modelos que eu trouxe aqui, né, que a Aviação Progresso chegou a operar, né, em nossa cidade no início da sua trajetória aqui em nossa cidade, nosso transporte. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Algum de vocês se lembra desses modelos que eu falei? Se vocês se lembram, por favor, deixa aqui seus comentários, tá bom? Eu gostaria que vocês deixassem o comentário de vocês, e se vocês pudessem, por favor, compartilhem, tá bom? Deixa seu like, que é muito importante para o nosso canal crescer e desenvolver. Eu peço desculpas, pessoal, por ter desaparecido, na verdade. Muita coisa, né? A correria é muito grande que a gente tem em nossa vida, e nós temos que dar prioridade a algumas coisas que são mais importantes na nossa vida, né? E infelizmente eu tive que deixar um pouco de lado aqui o canal, mas o que eu puder fazer para poder retornar, eu vou me esforçar para retornar aos poucos, tá bom? Então, mais uma vez, eu vale lembrar a vocês, estou fazendo uma série contando a trajetória da empresa Aviação Progresso desde 1981 até os dias atuais. Lembrando que a empresa está se desligando do sistema do transporte público aqui da nossa cidade, né? Tanto que o dono, né, o empresário Edson Monteiro, ele vai entrar na justiça para poder adquirir esses direitos de continuação em operação do sistema, né? Sabemos que ele comprou 11 veículos, mas é insuficiente para a frota que tem mais de 20 anos de uso. Bom, eu espero vocês na nossa próxima história, aqui no canal Memória do Transporte Coletivo, pessoal, de Aracaju. Muito obrigado e até a próxima.